Meus queridos amigos, meus queridos irmãos do SEVA, é uma imensa alegria poder retornar ao nosso convívio, mesmo que ainda virtualmente, para podermos trocar algumas ideias inspiradas pela luz da doutrina espírita. Durante essas semanas eu ouvi uma história que me chamou bastante atenção, particularmente. É a história de um aviador americano, um paraquedista, que ele combateu na guerra do Vietnã e seu avião foi abatido e ele foi feito prisioneiro. Durante esse período da prisão, que durou cerca de 6 anos, ele sofreu torturas e esteve próximo da morte em muitos momentos. Depois que os americanos se retiram do Vietnã, ele é liberto e retorna aos Estados Unidos. E lá ele faz uma série de palestras falando sobre as dificuldades que eles tinham passado e fazendo uma reflexão sobre as adversidades da vida e como superar essas adversidades. Ele fazia essas palestras em várias cidades americanas. Um desses momentos, num hotel que ele estava hospedado e tinha feito uma palestra, ele foi até o bar e estava tomando um café. Quando se aproxima dele um homem disse: "Ô, é o seu Charles Plumb?" Ele disse: "Sim, sou eu mesmo. Como você me conhece?" "Claro que eu conheço. Era eu que dobrava o seu paraquedas." Ele fica assim admirado, disse: "Nossa, mas eu não conseguia reconhecer aquele homem." E eles passam o dia conversando e ao final ele retorna ao quarto e lá ele vai fazer as suas reflexões. Ele percebe que durante a sua vida, em muitas ocasiões, ele necessitava muito do auxílio daquele homem e que aquele homem contribuiu muito para que ele tivesse êxito no salto e pudesse sobreviver à queda. Mas aquele homem que era um ajudante, muitas vezes ele passava por ele e nem cumprimentava, não o reconhecia, era alguém que parecia ser insignificante, era um invisível na sua vida. E depois de fazer essas reflexões, ele partiu para a palestra seguinte e a iniciou, como ele passaria a iniciar todas as outras, com a seguinte questão: quem dobrou o seu paraquedas hoje? E ele começou a perceber que muitas vezes no nosso dia a dia, algumas pessoas são responsáveis para evitar que venha diante de nós algum problema ou que possa nos impulsionar no nosso processo de educação, no nosso processo vivencial. Ele notou então que muitas pessoas que contribuem na nossa jornada de vida passam por ela sem que a gente perceba e a gente faz poucas reflexões sobre esse auxílio que recebemos durante as nossas vidas. E aí, a partir desse momento, ele começou a levar para as pessoas essa reflexão sobre a importância e sobre a contribuição que muitos dão na nossa vida sem que a gente possa nem ao menos perceber. Mas essa é uma reflexão extremamente importante. Mas eu gostaria de alterar um pouco esse olhar, tirar esse nosso olhar dessas pessoas que nos auxiliam e voltar o nosso olhar para nós que somos convidados cotidianamente a dar um salto. E a grande questão é: por que pulamos? Por que damos esse salto? Por que em alguns momentos nós estagnamos pelo medo e não saltamos? Mesmo sabendo que estamos com paraquedas, a gente tem dúvida se ele vai abrir ou não, se vale a pena ou não dar aquele salto. A gente começa a imaginar: mas será que eu ainda me lembro como me sair dessa dificuldade? Será que eu ainda me lembro como usar esse paraquedas? Afinal, o que nos leva em nossa jornada a tomarmos decisões como essas? Qual o sentido da nossa vida? O pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele costuma dizer que a vida necessita de um sentido psicológico. Todos nós necessitamos de um sentido para a nossa existência. Porque, observa, nós hoje dominamos, a humanidade como um todo, dominamos do micro ao macrocosmos.
Somos capazes de descobrir a natureza, as forças que agem sobre pequenas partículas. Somos capazes hoje, enquanto humanidade, de levar uma nave às estrelas, levar uma nave aos planetas. Hoje temos uma nave em Marte que nos traz de lá imagens quase que em tempo real de como está e como é a realidade daquele planeta. Crescemos muito em conhecimento, crescemos muito em tecnologia, mas dominamos muito pouco a nós mesmos. Fazemos essa viagem para fora, dominamos dominamos essa natureza e conquistamos muitas coisas que eram inimagináveis há bem pouco tempo atrás. Nesse momento nós conseguimos nos falar através de uma tecnologia simples, produzindo imagem, levando essa imagem até todos nós, compartilhamos então esse pensamento nesse instante, sem estarmos convivendo presencialmente. Essa é uma maravilha do ponto de vista da tecnologia. Mas quantas dificuldades ainda passamos nas nossas dias? Quantas dificuldades, quantas incertezas ainda temos, apesar de nos encontrarmos tão aparelhados, apesar de nos encontrarmos com o paraquedas pronto, que alguém nos deixou, ainda temos muitas dificuldades nesse longo voo da vida. Ora, dominamos a natureza, imaginamos isso, mas o que é que a natureza espera de cada um de nós? E por que temos ainda tantas dificuldades em descobrir qual é o sentido, qual é a essência da nossa vida? Afinal, por que nós estamos aqui? Qual o sentido de estarmos aqui? Qual o sentido de ainda estarmos convivendo um com os outros? O que a natureza espera de nós? Já que nós a dominamos, ela espera algo de nós. Porque a natureza criou o ser humano, a natureza criou os vegetais, os animais, os minerais, mas a cada uma dessas criações da natureza, ela espera que cumpra com determinado papel. Ela espera que o mineral possa cumprir o seu papel de mineral, e assim o mineral faz. Ele traz a cada um de nós a resistência, a força, e ele serve para a construção de ferramentas, porque ele cumpre esse papel, que é o papel dos minerais. Os vegetais, eles cumprem com o seu papel de vegetal, porque a natureza assim espera dos vegetais, que eles possam produzir-se e servir de alimento a outras espécies. Os animais também cumprem o seu papel enquanto animais, porque a natureza espera que os animais cresçam, que procriam, que façam a seleção das melhores espécies e que avance durante todo o planeta e que conviva com os espaços naturais. Então, os animais cumprem com o seu papel de animais, mas e nós, seres humanos? O que a natureza espera de nós? Será que ela espera de nós que tenhamos um papel à semelhança dos animais? Será que ela investe em nós, ela aporta em nós terra, água, fogo? E o que ela espera de nós? Será que ela espera que a gente venha aqui, tenha todo o conforto, que a gente possa estar aqui fazendo filhos, criando esses filhos, educando, orientando? Mas o que ele espera de fato que seja o nosso papel enquanto seres humanos? Afinal, o que é ser humano? Será que os nossos conflitos e as tensões que passamos na nossa existência, talvez não seja porque a gente ainda tenha dúvidas sobre qual é o nosso papel enquanto humanos? O que é ser humano? O que a natureza espera de nós? A natureza espera de nós que nós possamos criar valores, porque nenhuma outra espécie pode criar valores. Nenhuma outra espécie pode viver de forma virtuosa. Nenhuma outra espécie pode atingir a sabedoria. A natureza espera de nós, portanto, que possamos transmitir valores. Ela não espera de nós que a gente venha construir máquinas, que a gente venha desenvolver tecnologia,
Porque ela não tem nenhuma carência disso. Se vocês observarem os cometas, eles viajam em todo o universo a velocidades inimagináveis. A luz viaja a velocidade da luz. Nós não precisamos, portanto, de máquinas ultra rápidas. O som se propaga aonde tiver matéria e permita que ele faça a sua viagem. Então, a natureza não espera de nós domínios tecnológicos, porque isso nós já fazemos. A natureza não espera de nós que tenhamos domínio sobre outras espécies, porque isso já ocorre de forma natural, já é uma harmonia na relação entre as espécies no nosso planeta. A natureza já dotou toda espécie dessa capacidade de convivência harmoniosa. Então não é isso que ela espera de nós. Ela nos dotou de algo que outras espécies não têm. É a capacidade de termos virtudes. É a capacidade de definirmos valores. Só os seres humanos têm valores. Só os seres humanos são capazes de afirmar e definir valores que nos construam relações boas, relações saudáveis. Só os seres humanos podem ser, portanto, virtuosos. Só os seres humanos podem ter sabedoria. E tendo sabedoria e atingido o patamar da sabedoria, a natureza espera de nós que sejamos criadores como ela. Nós passamos então a ter um papel de importância muito maior junto à natureza, porque colocamos-nos a essa disposição. Mas para isso é preciso que a gente se identifique enquanto seres humanos, que a gente possa se reconhecer enquanto seres humanos, para que possamos fazer essa nossa viagem existencial e dar em alguns momentos os saltos e os pulos que a natureza espera de cada um de nós. Na Grécia, no teatro grego, os atores eles costumavam representar personagens usando os que chamava de persona, de máscaras, daí o termo personagens, personalidade, que vem de persona. Os atores na Grécia, no teatro grego, eles usavam as máscaras para representar personalidades, personagens diferentes. Eles representavam um personagem, retornavam às coxias do palco, pegavam a outra máscara e vinha com um outro personagem. Na nossa vida, a gente faz um pouco disso. Nós vivemos e somos convidados a viver vários papéis. Papel de pai, papel de mãe, papel de filho, o papel de empregador, o papel de empregado, o papel de profissional. Cumprimos vários papéis na nossa vida, inclusive nas nossas próprias relações, e essas relações se dão a partir desses personagens, dessas personas que nós colocamos para conviver com o outro. Essas personalidades, muitas vezes, elas se perdem e nós não conseguimos nos identificar. É por isso que, muitas vezes, alguns amigos de trabalho percebem em cada um de nós um convívio fora do ambiente de trabalho bem diferente daquele que nós temos. É por isso que, muitas vezes, em algum momento, a gente se pega em determinada ação e a gente diz, puxa vida, mas como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu não esperava que eu fosse capaz de fazer isso, porque na verdade eu ainda não me conheço muito bem, porque eu me perco no meio de tantas personagens, eu me perco no meio de tantas necessidades que eu crio para construir a minha própria felicidade, que às vezes eu não sei nem mais quem eu sou. Essa confusão a gente vê muitas vezes em alguns atores. Tem atores que dizem assim, eu preciso me desencharcar daquele personagem, porque eu vivi ele de forma tão intensa que parece que ele se impregnou de mim. E às vezes eu saio às ruas como se fosse aquele personagem. O bom ator não enfrenta essa dificuldade. O bom ator, ele é capaz de abandonar no palco, após o final da apresentação, o personagem e sai do palco enquanto ator. Mas na sua experiência de palco, durante seu processo de representação, o bom ator é aquele que o público observa e não vê o ator. O público observa e vê o personagem. Ele vive aquele personagem de forma tão intensa que você diz, não esquece do ator.
E é por isso que muitas vezes a gente vê atores e atrizes de novelas dizer que encontram com pessoas na rua e que essas pessoas xingam, agridem, falam, como se elas fossem aquele personagem, porque elas vivem aquele personagem de forma muito intensa, que eles são capazes de muitas vezes imaginar que são personagens. Só que no ato de representação cênica existem as marcações, as chamadas marcações cênicas. O ator tem que saber o lugar que ele vai estar no palco para que possa incidir sobre ele aquela luz. No cinema, ele tem que saber o olhar quando ele vai virar para tal ou qual câmera para que ele possa oferecer à filmagem o ângulo mais adequado. Então, embora ele esteja vivendo aquela personagem, ele não se esquece enquanto ator. Ele precisa, portanto, lembrar que enquanto ator, ele precisa reconhecer as marcações que são necessárias para seu desempenho profissional. Então, muitas vezes nas nossas vidas, mesmo que estejamos vivendo esses atores, esses personagens, é preciso algumas vezes a gente dar esse mergulho para que a gente possa reconhecer esse ator que está vivendo muitas personalidades, muitas personagens, mas que às vezes eles se perdem. Porque esse não é o único personagem na nossa própria existência. E para isso, o Espiritismo vem em socorro de nós, porque ele nos alerta que nós somos espíritos numa experiência humana. Nós não somos humanos que estamos vivendo experiências espirituais. E às vezes, por a gente não perceber essa diferença, a gente se esquece de que somos espíritos. E quando espíritos que somos, carregamos em nós, atores que somos no palco da vida, a experiência de muitas outras personas que vivemos e que contribuem no seu somatório para a construção da nossa própria existência. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por dificuldades que são dificuldades que como que nos empurrassem para que a gente desse aquele salto. São dificuldades necessárias para a construção desse nosso ser. E aí a gente percebe que temos conflitos nas nossas relações, dificuldades de conviver um com o outro. São essas dificuldades que surgem pela personalidade que está às vezes escondidas em nós e que a gente nem percebe que somos. Temos traços às vezes de egoísmo, porque somos ainda egoístas. E esse egoísmo que ainda temos, em outros momentos, tiveram uma intensidade muito maior na nossa essência e que agora aqui estamos nessa experiência vivencial para que a gente possa dominar essas falhas da nossa própria personalidade, possamos dominar essas coisas que não são muito adequadas, esses vícios que ainda carregamos com nós, para que possa, aos poucos, ao sermos lapidados pela própria vida, permitir o florir dessa personalidade guiada a partir de valores que nós começamos a construir nessa nossa relação humana. Ora, nós nos recordamos que a escravidão, até bem pouco tempo, o Brasil foi o país que passou por mais tempo escravizando aqueles que vinham da África. Nós, até pouco tempo, achávamos que tínhamos como valor a escravidão como algo normal. Eram pessoas que eram conquistadas, e isso desde a antiguidade, e por serem conquistadas nas lutas, na batalha, eram espólio de guerra, que poderiam, portanto, ser utilizadas para que a gente pudesse ampliar o nosso nível de riqueza. Podíamos, portanto, usar aquelas pessoas que eram diferentes de nós, e nosso padrão de qualidade, nosso padrão de referência de humano são aqueles que se parecem conosco, e aqueles que eram diferentes poderiam, portanto, ser escravizados, ou por uma clã diferente, ou por uma cidade diferente, ou por uma cor de pele diferente, ou por uma nação diferente,
por uma origem diferente, essas pessoas poderiam, portanto, ser escravizadas e ser utilizadas como objetos de nós. E esse era um valor socialmente aceito. A partir do momento que a gente avança enquanto humanidade, nós construímos nossos novos valores que vão permitir a construção de uma relação mais harmoniosa, porque a gente começa a se identificar enquanto seres humanos a partir de valores diferenciados que vão permitir uma relação humana mais estável. Quando a gente se identifica, portanto, enquanto seres humanos, orientados e inspirados por grandes mestres que vieram dar esse impulso para a humanidade, mestre como Buda, mestre como Jesus, que veio entre nós e veio nos dizer que somos todos originários de um único Pai, que, portanto, somos todos irmãos. E em sendo irmãos, passamos a ser responsáveis um por outro, e ele nos diz que a essência dessa nossa existência é a amorosidade. Quando a gente começa a conquistar a ter isso como valor, esse valor começa então a nos aproximar e a nos afastar da animalidade e nos aproximar da humanidade. Então, começamos a ser aquilo que a natureza espera de nós, que deixemos esses nossos traços mais animalescos, que atendem às nossas necessidades mais materiais, a necessidade da alimentação, a necessidade do gozo, do prazer, a qualquer preço, nos afastamos mais disso e começamos a ter valores diferentes que nos são trazidos por esses grandes mestres que nos apontam que nós somos seres humanos. E num salto hoje muito maior, nós começamos a compreender que esses seres humanos não são seres humanos que têm uma única experiência existencial, mas são seres humanos que têm várias experiências existenciais para fazer com que esses valores sejam impregnados neles e eles passem a ser, portanto, seres mais virtuosos. Então, esse é o grande sentido dessa viagem existencial que todos nós fazemos. Kardec pergunta aos espíritos qual é a missão do ser humano, qual é a missão dos espíritos na Terra. E os espíritos disseram: a grande missão de vós, espíritos, é transformarem-se. Então, o que os espíritos nos dizem é que aqui estamos para nos transformarmos. Então, para nos transformarmos entre aqueles seres que ainda estão próximos da animalidade, próximo da materialidade, e avançarmos para seres próximos da angelitude. Mas nessa nossa viagem, da ida à animalidade para a ida à angelitude, ainda mergulharemos em muitos conflitos para que possamos adquirir esses valores humanos. Mais do que adquirir, para que possamos desenvolver esses valores humanos. Porque esses valores estão impregnados em todos nós. Esses valores fazem parte da nossa essência. Nós é que nos perdemos, mas todos nós temos esses valores humanos. E a nossa existência é uma existência de domínio. É uma existência que nos leva a conquistar para cada um de nós o despertar desses valores humanos. Então, nessa busca, nessa viagem, como aquele paraquedista que faz essa viagem no avião, é mais ou menos o que acontece com a nossa vida. Nós estamos num avião, nós estamos numa viagem existencial, mas observa, esse avião, ele precisa ter uma direção certa. É preciso que a gente identifique nessa nossa viagem uma direção. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, esse avião pode circular em qualquer lugar. E aí mesmo o paraquedista mais bem preparado, no momento do salto, ele não vai atingir o alvo que ele desejava. Porque ele não percorreu a viagem e o caminho que ele deveria fazer. Então, nessa nossa viagem, nós precisamos encontrar
e tentar descobrir o que é que nos motiva para a escolha desse caminho a seguir. Porque nós temos duas formas para decidir o caminho que vamos percorrer. Ou nós somos inspirados pelo coletivo, de hoje é algo que é muito comum. Hoje nós nos deixamos levar pelas massas. O coletivo diz aquilo que é correto, aquilo que devemos fazer, o grupo que devemos pertencer. E isso é tão atual porque nós vemos conflitos hoje entre amigos, entre familiares, por escolhas que cada um faz. E aí a gente é empurrado por uma decisão, por uma massificação para escolher o caminho que é mais adequado, ou a gente pode ser movido por interesse próprio. A gente pode definir, a partir do conhecimento que adquirimos, qual é o caminho que cada um devemos seguir. Não é estar assim sob o muro, olhar para um lado ou olhar para o outro. Não se trata de estar em cima do muro, mas se trata de estar sob o muro. Trata-se de olhar todas as opções e começarmos a decidir qual o caminho que vamos seguir a partir de valores humanos que nós adquirimos. Porque se nós fazemos as nossas escolhas nessa nossa viagem existencial a partir de valores humanos, nós começamos a tomar decisões movidos por inspirações próprias, não pelo que a massa deseja, não para onde está indo toda a massa, não seguindo a viagem de um gado, inspirando como se fôssemos todos nós movidos por inspirações, por aquilo que todos estão, pelo caminho que todos estão seguindo. Não, nós devemos ter a capacidade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Todos nós temos a possibilidade de escolher o nosso caminho, mas para isso é preciso estarmos preparados. Para isso é preciso começarmos a dominarmos a nós mesmos. É preciso identificarmos o que é uma máscara que representa cada personagem que vivemos agora ou que vivemos em outro momento, para descobrirmos qual é essa nossa essência humana. É preciso, portanto, que a gente pare em alguns momentos e comece a pensar, olhar no espelho, fechar os olhos e abrir em outro momento e dizer: quem é você? Quem é você? O que é que te move? O que é que você deseja? O que é que você espera dessa vida? Aonde você quer chegar? Qual é o alvo que você pretende atingir quando der esse salto desse avião da vida que você será um dia empurrado para dar? Será que estamos de fato preparados? Será que estamos todos nós preparados para darmos esse salto? Porque se estamos fazendo essa viagem, em muitos momentos seremos convidados a dar muitos saltos, muitas experiências, muitas dores, muitas dificuldades vamos passar, mas ou a gente estagna e diz: não vou soltar, não, eu não quero passar por essa dificuldade, não, eu não quero passar por esse conflito, não, eu não quero conviver com essa pessoa que me traz tantos atritos, tantos aborrecimentos. Para mim é melhor que eu me afaste dessa pessoa, que eu me afaste dessa pessoa que eu conheço, dessa pessoa que eu escolhi para conviver, dessa pessoa que a vida trouxe através do meu companheiro ou através da minha companheira para compartilhar comigo essa existência. Muitas vezes a gente prefere se afastar das tensões, se afastar dos conflitos, porque parece que eles são muito dolorosos. Mas esquecemos que só passamos pelas dificuldades que necessitamos passar para a construção da nossa personalidade, para a identificação da nossa personalidade, da nossa essência humana e para a construção do outro também. Porque é através dessas experiências, é através desse convívio que fazemos uns com os outros que nos colocamos, que nos preparamos, que nos identificamos enquanto seres humanos. Imagine um diamante. Para você fazer com que o diamante brilhe, você precisa
dar muitas pancadas sobre eles. É preciso lapidar esse diamante para que de fato esse brilho que lhe é próprio possa surgir. É como acontece conosco, então, os seres humanos. É preciso que a gente passe por essa lapidação para que esse brilho possa surgir. E ele surge sem que a gente nem perceba. Nós começamos a adquirir esses valores humanos sem que a gente nem perceba. Esses valores brotam em nós e a gente começa a notar que começamos a ser pessoas diferentes. Mas isso só é possível a partir das experiências que todos nós temos na nossa vida, das dificuldades, dos conflitos, das tensões que passamos. Se a gente foge deles, nós ficaremos como que uma das faces desse diamante que um dia precisará ser lapidada. É como se a gente deixasse de lado uma dessas faces desse diamante e procurasse lapidar outra. Mas para que ele brilhe na sua totalidade, todas as faces desse diamante necessitará ser lapidada, para que ele possa um dia aparecer na sua plenitude e ele nem perceba que ele é um diamante que brilha. Eu me recordei de uma história indiana muito interessante, de um mestre que um dia encontra com 2 dos seus discípulos e, ao encontrar com esses seus discípulos, depois de uma longa jornada, ele percebe que esses discípulos avançaram muito no seu caminhar. E como que para presentear esses discípulos, ele os convida a subir ao topo de uma montanha, onde lá se encontrava um grande sábio. Ele dizia, olha, nós vamos encontrar com esse grande sábio para que a gente possa perceber o que é a plenitude da sabedoria, qual o sentido dessa nossa busca. E esse mestre trouxe esses seus aprendizes nessa viagem de subida ao morro. No meio do caminho, eles encontraram pessoas que ainda caminhavam também subindo, outras que desciam, velhos, crianças, jovens, pessoas de todas as idades que estavam jornadeando nessa experiência de caminhar por esse morro. E ele notou então um pastor, e esse pastor tinha com ele algo que açoitava um animal que estava manco e que não conseguia descer por esse morro. E ele se dirigia à cidade levando as ovelhas, e uma dessas ovelhas estava muito lenta porque ela estava machucada e ele batia muito. Aquilo deixou todos assustados e daí se aproximou um velho que chegou para esse agricultor e disse, olha, mas pastor, deixe que eu carregue, você permite que eu carregue esse animal, que eu leve? Ele se tomou de espanto e disse, quanto a mim tudo bem, você quer levar, carregue. E aquele velho pegou, portanto, o animal, colocou sobre o seu ombro e desceu com aquele pastor, com aquela ovelha sobre o ombro, a caminho do próprio vilarejo, onde esse animal seria socorrido, seria comercializado. Eles ficaram espantados com aquilo, os aprendizes, e eles se dirigiram ao mestre, mas o que é que inspirou esse senhor, esse velho, a fazer isso? Porque nós observamos que o pastor estava até esbravejando, estava dizendo para ele por que ele fez aquilo, estava fazendo chacota com ele, mas por que ele resolveu fazer aquilo então? Ele disse, olha, muito provavelmente, no final da noite, se ele não tivesse carregado aquela ovelha, ele começaria a pensar que ele não fez o seu papel de ser humano. Porque ele poderia carregar e impedir que aquele animal fosse violentado, mas ele não fez nada. E por não ter feito nada, ele não se perdoaria. E estaria então mergulhado nesse conflito, porque ele já tinha adquirido esse valor, o respeito ao outro, o respeito ao animal. Isso já era um valor que fazia parte daquele ser. E por ser um ser, então,
que tinha isso como valor, ele tinha consciência do dever que tinha a cumprir. Então ele cumpriu com o seu dever e por isso ele carregou aquele animal. Eles seguiram então na jornada, chegaram até o topo e quando chegaram até o topo encontraram um velho senhor que lá estava, que era o sábio que estava destinado ao encontro deles. Naquele momento, os jovens aprendizes se tomaram de espanto, porque perceberam que aquele velho que estava lá em cima era o mesmo que tinha carregado o animal. E tomaram de espanto e se dirigiram a ele ao final dos instantes que eles estavam convivendo, quando do seu retorno, se dirigiram a ele e perguntaram: olha, nós temos uma questão que já fizemos ao nosso mestre, mas não estamos nos contendo e gostaríamos de fazer ao senhor. Afinal de contas, por que é que o senhor carregou aquele animal? Ele olhou para aqueles jovens e disse: mas de que animal vocês estão falando? Como assim daquele animal? Hoje pela manhã, quando nós subíamos o morro, o senhor carregou um animal que vinha sendo violentado, espancado pelo pastor, e carregou ele e levou até o vilarejo. Por que o senhor fez isso? Ele disse: mas os senhores, vocês vão me desculpar, mas talvez pela idade eu não consigo me recordar. Foi hoje pela manhã isso? Sim, hoje pela manhã. Ora, me perdoem. Eu gostaria muito de responder a vocês, mas eu não me recordo de ter feito isso. Eles então se abstiveram, se reencontraram com seu mestre e fizeram a sua jornada de retorno. Em respeito àqueles sábios, eles não questionaram nada mais. Mas no meio do caminho eles voltaram ao sábio, ao mestre, e perguntaram: mestre, mas o que aconteceu com ele? Não é possível que alguém possa ter esquecido algo tão importante como aquilo de ter carregado o animal, algo que aconteceu ainda essa manhã. Por que ele não se recordava? Ele: olha, deixa eu explicar para vocês, disse o mestre para os aprendizes. Quando eu disse a vocês o que inspirou aquele senhor a agir daquela forma, eu disse a partir do meu olhar, porque eu tenho isso quanto valor. Então, como alguém que tem esse valor, eu agiria assim. Se eu não agisse, eu ficaria em conflito comigo mesmo, em tensão comigo mesmo, e não aceitaria não ter agido de forma correta. Mas aquele sábio já superou isso. Isso que ele tinha como valor, ele já viveu de forma tão intensa. Ele já se colocou de forma tão intensa diante da necessidade de interiorizar esse valor, diante das experiências que a vida colocou diante dele, que ele agora já é um ser virtuoso. Ele tem esse valor interiorizado nele, então ele é um ser virtuoso. E como ele é um ser virtuoso, fazer o bem para aquele homem é algo que é corriqueiro. Ele não lembra de ter feito o bem, como ele não lembra de quantas vezes ele respirou pela manhã, porque aquilo faz parte da sua essência. Isso faz parte da sua essência humana. Ele é, portanto, um virtuoso. E como um virtuoso, ele adquiriu a sabedoria. É essa a nossa jornada existencial. Porque nessa experiência, nessa viagem que todos nós fazemos, nesse voo que todos nós fazemos, nesse salto de paraquedas que todos nós fazemos, além de refletirmos sobre aqueles que nos auxiliam nessa nossa jornada, é preciso identificarmos quem de fato nós somos, o que é que de fato nós buscamos e, portanto, sabendo disso, nós sabemos o alvo que vamos atingir no nosso salto. Porque não basta chegar ao solo nesse salto que todos nós damos. Todo paraquedista, ao pular, se o paraquedas abrir, ele vai atingir o solo. Mas atingir o solo é uma das metas. A meta principal dele é atingir o alvo que está no solo. Então, todos nós
somos sempre empurrados a desse salto. A vida nos empurra a isso quase que cotidianamente. Mas é preciso que a gente perceba que nós estamos e nós identificamos um alvo, nós marcamos um alvo, nós sabemos aonde queremos chegar. Mas só poderemos construir um alvo, só poderemos identificar um alvo, marcar um alvo para esse nosso salto e quando nós estivermos experimentando a existência enquanto espíritos. Enquanto nós estivermos vivendo a nossa essência humana. Quando estivermos diante de qualquer tensão, diante de qualquer conflito, perguntemo-nos: o que eu devo fazer enquanto ser humano? Como devo agir enquanto ser humano? Um ser humano é alguém que é inspirado apenas pela materialidade? O conforto para cada um de nós é importante. Ter para cada um de nós, para todos nós é importante. Mas ter é o meio. Ter não pode ser o fim dessa nossa jornada. Porque se a gente tiver o ter como algo importante, nós podemos ter coisas e quanto mais tivermos, mais falta sentiremos. Porque aquilo é algo que jamais atingiremos. Nós hoje temos um carro, amanhã queremos um carro melhor. Nós hoje temos uma casa, amanhã queremos a casa de praia. Amanhã queremos um sítio, depois uma fazenda, depois um helicóptero para facilitar os nossos deslocamentos. Claro que essas conquistas materiais são extremamente importantes, mas são importantes nessa minha jornada, nessa minha busca de ser. O ter é o meio para eu ser. Porque se a gente tiver o ter como algo importante, dificilmente conseguiríamos ser humanos. Mas se a gente tiver o ser humano como algo importante, o ter passa a ser um meio para que a gente possa ampliar a nossa capacidade humana, para que a gente possa despertar enquanto ser humano. E, portanto, nós poderemos estar na nossa vida experimentando, construindo as nossas obras, que as nossas obras são justamente o fruto das nossas relações. As nossas obras são fruto daquele convívio que temos um com o outro. E o Evangelho nos diz algo extremamente enriquecedor. Ele nos diz assim que pelas vossas obras vos reconhecereis. Então, não adianta a gente querer fugir da construção que a vida nos empurra a ter. Porque é isso que a natureza espera de nós. Que possamos, numa jornada final, sermos construtores como a natureza. Mas numa jornada inicial, sermos construtores de nós mesmos. Todos nós somos convidados a, nessa experiência encarnatória, nessa experiência de vida, todos nós somos convidados a nos construirmos. Portanto, não estamos nessa nossa jornada experimental, nessa nossa jornada de vida, aqui para dominar as coisas. Não é isso que a natureza espera de nós. Não é isso que o Criador espera de nós. Não é isso que o Pai, como bem definiu Jesus, espera dos seus filhos. Um pai não espera de seus filhos que ele construa, cada um no seu canto, o seu conforto. Imagine vocês o que é você ter uma família e você ter filhos que avançaram. Um conseguiu ser um bom engenheiro, um conseguiu ser médico, outro conseguiu ser um bom agrônomo. Cada um teve as suas conquistas materiais, são pessoas bem de vida, como costumamos dizer, mas que não são irmanados, que não são próximos mais um do outro, que se perdem no meio dessa relação e que quando se encontram parece que são estranhos. O que um pai deseja
mais do que as conquistas materiais dos filhos, é que naquela família o amor impere. Mesmo que eles não tenham as conquistas materiais, que são fundamentais, são importantes, são muito importantes nessa jornada de vida, mas que, acima de tudo, haja amor dentro daquelas relações. Então, o que o pai espera de um filho é que, no convívio com os seus irmãos, ele possa levar amor. Mais do que levar coisas, possa levar amor. Porque muitas vezes um irmão leva coisas para outro irmão que se sente humilhado. Diz, puxa vida, ele estudou, ele conquistou, mas eu não tenho nada. E ele aqui vem e me traz. E muitas vezes o irmão leva para o outro sem que nem perceba, humilhando. Então, tome aqui um dinheiro que você precisa, vou pagar aí a sua luz para que ninguém corte, eu vou lhe emprestar um carro aí que eu tenho, que eu não estou nem usando mesmo, mas vê lá, viu? Vê se você consegue seu dinheiro para pagar a sua luz, vê se você trabalha aí direito para... E às vezes aquela ajuda é uma ajuda que humilha. Porque o que um pai esperava de um filho, da convivência dos filhos, é que no momento da dificuldade, que no momento da dor, os irmãos estejam ombro a ombro, que os irmãos estejam juntos e que possam falar das suas dores e que o outro às vezes possa dar um abraço, dividir a dor do outro, sentir a dor do outro, ter paixão com o outro, ter compaixão. A sua dor, meu irmão, é a minha dor. A sua dificuldade é a minha dificuldade. A raiva que você tem, eu compreendo. Ela às vezes vem de outra experiência encarnatória, mas Deus me deu a oportunidade de convivermos juntos para que a gente possa construir pessoas melhores. Eu vou dar para você valor humano. Mais do que lhe dar coisas, mais do que pegar um filho que é agressivo, que é violento, um amigo que é muito brabo, mais do que dar a ele coisas, dar a ele um espaço para que ele esteja afastado, é preciso darmos. E infelizmente, nessa experiência de vida que todos nós estamos passando, nessa correria louca de conquistas, nessa necessidade de ter, esse ter começa a ser o nosso alvo. É como que nesse salto que a gente tem que dar, a gente quer atingir aquele alvo, que é ter coisas. E a gente esquece que muitas vezes a experiência do salto, ela é em si só altamente enriquecedora. Porque ao invés de vislumbrarmos o ponto lá que nós queremos atingir, muitas vezes no salto, a gente pode abrir os braços e notar que outros amigos estão saltando junto conosco e a gente possa produzir aquelas imagens que nos chegam de paraquedistas que produzem imagens fantásticas durante o salto, que dão-se as mãos e produzem imagens fantásticas durante o salto. Porque aí o nosso salto não é um salto individual. O paraquedas que tem que estar pronto não é só o nosso, mas dessa coletividade. Porque juntos é que poderemos despertar esse sentimento de humanidade que a divindade, que a natureza, que Deus, que o Pai espera de todos nós. E é para isso que a doutrina espírita veio para ser a bússola, o guia nessa viagem. Ela é como que esse avião que nos leva para podermos compreendermos que somos e compreendendo quem somos, podermos nos burilhar, porque a nossa essência é uma essência divina. Há dentro de todos nós uma divindade. E foi por isso que Jesus nos disse: sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele nos diz isso, quando temos o pensamento focado na materialidade, a gente pensa, então eu posso fazer milagre, então eu posso curar, então eu posso fazer com que aquela montanha mude de cá para lá. Quando ele diz que nós somos deuses, ele quer nos dizer que temos em nós uma essência divina que irá brilhar a partir
desses saltos que a vida cotidianamente nos convida a dar. Eu queria agradecer aos amigos pela oportunidade, mais uma vez, de podermos nos encontrar. Espero que Jesus, que a doutrina espírita, continue nos inspirar e nos orientar nessa longa viagem que todos nós estamos fazendo nessa nossa vida. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que Ele continue a nos inspirar, sendo a grande bússola de nossas vidas. Obrigado, meus irmãos, e espero que em breve possamos nos abraçar aí no Seva e esse carinho, essa fraternidade que nesse momento, mesmo à distância, nós sentimos, ela possa se transformar em calor humano. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se assim Jesus permitir. Até breve.